E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional James Mann de Toledo. Tudo bem, James? Tudo bem, Felipe. Como é que você está? Tudo certinho. Só uma breve introdução de uma entrevista que eu tenho muita coisa para perguntar. Mas assim, o James, ele é, enfim, mestre internacional, nasceu em 1960 na gloriosa Ribeirão Preto, terra do saudoso Gabriel Nami. Depois teve uma infância e talvez juventude no Paraná, ele vai contar um pouquinho disso. Depois foi para São Paulo, jogador de xadrez, teve vários resultados, enfim, mestre internacional. Depois virou professor enfim, teve alguns alunos bem famosos. Parou com a vida de jogador, vamos dizer assim, ou pelo menos diminuiu muito o ritmo por causa das aulas. Se mudou para os Estados Unidos, se apaixonou pelo Go, não nessa ordem. Go não, perdão, aí eu estou quase fazendo uma heresia, o Shogi, que ele vai explicar um pouquinho mais para a gente, mas eu acho que temos que ir logo, porque realmente tem muita coisa para perguntar. Então, para começo de conversa, você é natural de Ribeirão Preto, mas basicamente você não tem muita recordação de lá, né? Como é que foi o seu primeiro contato com o jogo, né? Imagino que seja depois. Então, eu nasci em Ribeirão Preto, mas eu me mudei para o interior do Paraná, em Maringá, quando eu tinha 1 ano de idade. Uhum. Então, minha infância, minha juventude até os 16 anos, foi tudo em Maringá. Uhum. Então eu sou maringaense de coração, né? Aliás, é um privilégio. Não sei se você conhece Maringá, Felipe. Maringá é uma cidade maravilhosa. Eu tive muita sorte de morar naquela cidade, inclusive numa época em que ela estava crescendo muito. Uhum. Então vamos dizer assim, no momento em que foi recém-asfaltada, né, certo? A Maringá começou a ter várias, evoluir em vários aspectos, né? E principalmente o aspecto cultural, né? Esportivo, que é do xadrez que a gente vai falar hoje, né? Uhum. E eu aprendi a jogar xadrez em casa, com meu pai. Eu diria que é meu pai, porque eu me lembro que primeira vez que ele tentou me ensinar, eu não entendi, quer dizer, eu não lembro que idade que era isso. Uhum. Eu pedi para ele me ensinar porque eu vi ele jogando com meu irmão mais velho, Charles, que também é jogador de xadrez, né? Inclusive, acho que você conhece pessoalmente. Sim, parênteses, conheço e perdi no tabuleiro já há algum tempinho atrás. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que ele se lembra muito bem. Então essa primeira, então não sei que idade foi que foi a primeira tentativa de aprender a jogar xadrez, mas depois, eu não sei se foi o meu pai que teve a paciência de me ensinar, ou o próprio Charles me ensinou as regras, assim, lapidar as regras. Uhum. Então esse foi o momento das regras. Mas quantos anos, mais ou menos? Eu diria que talvez uns 8 anos, 9, é o momento em que o xadrez, assim, eu podia dizer que sabia realmente jogar xadrez, né? Uhum. E a gente tem que ver que naquela época, você aprender a jogar xadrez com essa idade, aprender muito jovem, não é que nem hoje, né? Uhum. É um outro mundo, né? Hoje, se você aprende a jogar xadrez com 10 anos de idade, você já está velho. Né? Você já está velho, você tinha que ter começado aos 5, né? Uhum. Mas só para colocar um pouquinho assim da realidade da época, né? E como é que eu comecei a jogar campeonatos, né? Aliás, essa entrevista, o convite que você fez, me fez começar a pensar em um monte de coisas, realmente como foi a minha introdução, toda meu gosto pelo jogo, né? Uhum. E aí eu vi que uma das sortes que eu tive, né, foi que na escola que eu estudava tinha xadrez, como teve um programa de xadrez na escola. Isso é uma coisa, nós estamos falando da década de 70, começo da década de 70. Na grade curricular para todo mundo?
Não, extracurricular. Tá. Extracurricular. Um forte jogador da cidade, que eu lembro o primeiro nome dele, que era Arnaldo, eu não lembro do sobrenome dele, ele começou a dar aulas regulares na escola. Isso é uma coisa. E uma coisa interessante é que eu jogava muito xadrez com meus colegas de classe. Eu não sei por iniciativa de quem, mas com os colegas de classe. Nós tínhamos uma turma de 3, 4 na minha classe que jogava constantemente entre si. A gente ia na casa de um, de outro. Um desses colegas, inclusive, que eu vou citar o nome, é Sidney Telles. A gente jogava, nós dois éramos os mais fortes da classe, assim. Eu não sei quem que era o mais forte, né? Eu me lembro, por exemplo, a gente acompanhou junto não só o companheirismo de classe, como a gente se introduziu mais tarde no Clube Xadrez de Maringá, que tinha um clube de xadrez. E não era toda a cidade no Paraná, bom, no Brasil com certeza não, mas não era toda a cidade que tinha um clube de xadrez, imagino, naquela época. Não era, mas uma coisa que eu acho que precisa ser colocado também, uma característica do norte do Paraná, é que o Paraná, ele pelo menos era, culturalmente falando assim, não sei como é que é hoje, né, porque hoje deve ser outra realidade. Era o norte do Paraná e o sul do Paraná. Eram duas regiões diferentes, assim. O norte do Paraná era muito vinculado ao interior de São Paulo. Eu diria que é a extensão do interior de São Paulo. Tá? Então, e o norte do Paraná, depois que eu comecei a entrar, vamos dizer assim, no sistema federado, eles realizavam campeonatos, Maringá, Londrina, Apucarana, Paranavaí, entre si, zonal norte paranaense. E era uma coisa que, digamos assim, aquilo já era a realidade do sistema federado da época, né? Bom, assim, como é que eu conheci, na verdade, eu me introduzi no sistema federado, né? Assim, era a primeira vez que eu fui assistir, contato com um campeonato de xadrez importante, foi que Maringá sediou, em 1972, um zonal sul brasileiro, tá? Então, sul brasileiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os melhores jogadores aliás, aqueles que precisavam classificar para o brasileiro, né? Alguns dos melhores estavam lá. E eu devia ter, uns 11 anos, não sabia, eu não entendia nada do que estava se passando ali no xadrez, só sabia as regras, mas eu me lembro que o meu pai levou os dois, o Charles e eu, para assistir. E foi aí que eu vi o relógio de xadrez, sabe, um clima do pessoal gastando horas para fazer uma jogada, né? Então, aquilo foi um negócio assim, nossa, que isso foi uma coisa incrível. E olhando depois a tabela, porque isso hoje você consegue na internet verificar quem jogou o torneio, né? E uma pessoa que eu lembro de ter visto era o Rocha, tá? Por quê? Porque quando nós chegamos lá, alguém falou, o bom é esse cara aqui. Então eu ficava olhando, esse é o bom. Inclusive ele ganhou o zonal. Mas jogaram nesse zonal Mani, Show Mani, o Jaime Sunier jogou, o Jaime Sunier, que é uns 4 ou 5 anos mais velho do que eu, um garotinho ali, quer dizer, ele era adolescente na época, né? Jogou esse torneio. O Herbert Carvalho jogou esse torneio. Bom, o que veio a ser o meu técnico de xadrez na época, era o técnico de xadrez de Maringá, o Victor Adamovski, que era o organizador de xadrez. Com certeza ele foi o que organizou esse zonal. E todos os campeonatos de xadrez que eu joguei enquanto eu estava lá.
Então, essa foi a primeira introdução. Agora, um momento realmente, eu diria, marcante, assim, também, de torcedor, né? Porque naquela época você ia para ver, né? Para ver os eventos. O Maringá sediou Jogos Abertos do Interior. Um ano, foi 73, foi o ano seguinte. E naquela época, Curitiba podia jogar os Jogos Abertos do Interior. E eu fui todos os dias assistir, torcendo para a equipe de Maringá, né? Mas foi um momento que eu conheci os irmãos Chemin, né? Eu vi eles jogando, o Vitório Justo, o Jaime Sunier jogando, o Rippel e o Correia. Acho que essa era a equipe que jogou e que ganhou o campeonato. E na equipe de Maringá, além do Victor Adamovski, do Arnaldo, que era o meu professor na escola, eles trouxeram o Trois para jogar. Que legal. Né? E no final do torneio, o Trois, ele presenteou o Tratado Geral de Xadrez do Grau para a gente, que acabou sendo talvez o livro que mais me influenciou até hoje, que criou, principalmente o volume 3, do Conformação de Peões, foi o que mais marcou a minha estrutura como jogador de xadrez, né? Para o bem e para o mal, né? Não sei se você conhece esse livro, se você já estudou o Tratado Geral de Xadrez. Apesar de eu já ter visto algumas coisas, eu fui criado no concorrente, com Estratégia Moderna. Então, o Estratégia Moderna, que teve tradução em português, que foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu para o xadrez brasileiro foi ter alguém, quer dizer, o Flávio de Carvalho, que foi campeão brasileiro de 52, ter traduzido esse livro. Foi a melhor coisa, porque em todas as entrevistas que eu vi até agora, todo mundo cita esse livro. É impressionante, né? E eu estudei o Estratégia Moderna também. O Estratégia Moderna é um livro maravilhoso, né? Mas antes de ler o Estratégia Moderna, eu li o Tratado Geral. E esse volume, a Conformação de Peões, o mérito dele foi você fazer uma análise estratégica da posição de acordo com a estrutura de peões. Isto é, se o peão está isolado, você tem que ocupar a casinha em frente, trocar as peças, vai para o final, né? Então, a maioria de peões numa ala, o que você deve fazer, né? Então, e esse livro, ele dá uma noção estática, uma análise estática do jogo de xadrez, que para mim é imbatível. Isso influenciou muito, até hoje eu acho que a primeira coisa que quando eu olho uma posição de xadrez, a primeira coisa é ver a estrutura de peões e essa é a primeira coisa. Depois é que eu vou começar a ver as questões táticas para ver se está tendo mate ou não, ou uma peça está caindo, né? Então, isso realmente influenciou, e tem um lado ruim disso aí, porque durante muito tempo eu acreditava que o xadrez era isso, né? Os aspectos dinâmicos eu acabei melhorando muito tempo depois, né? Depois de levar muitos golpes táticos, né? Aliás, que eu acho que esse sempre foi o meu problema, né? Mas, voltando a esses Jogos Abertos de 73, foi assim, como torcedor, eu fiquei muito encantado com o fato de você poder jogar por equipe também, né? Uma coisa que influenciou muito no meu gosto do xadrez também. Hoje, se você perguntar para mim qual o torneio que eu mais gosto de jogar, é por equipe, longe, por equipe. Então, inclusive, tem várias equipes que eu joguei que são assim, são os melhores torneios que eu joguei. Assim, mais gostosos, né? De você ter o prazer de jogar. Agora,
um pouco depois, o Clube Xadrez de Maringá, a gente começou a frequentar, não só o meu irmão e eu. O meu irmão sempre jogou mais do que eu, né? Aliás, os dois, eu tenho certeza que ele é o mais talentoso, longe, né? Mas eu sempre fui o mais estudioso. Isso é uma coisa que eu posso falar, que eu devorava todos os livros que apareciam na minha frente, né? Era os bons e os ruins, né? A gente acaba descobrindo só muito mais tarde o que é livro bom e ruim, né? Você só quando começa a melhorar, você fala, puxa, quanta porcaria que a gente acaba consumindo, né? Uma curiosidade, você, nessa sua parte, quando é que você realmente começou a estudar um pouco mais de xadrez? Assim, quanto tempo você estudava nessa época que você começou a ler tudo? E, assim, você começou com o grau, o espanhol ou mesmo o inglês foram... Como é que você se virava com os livros, já que realmente tinha muito pouco livro em português, e você falou que a Estratégia Moderna mesmo chegou nas suas mãos depois, né? Eu acho que os livros que chegaram na minha mão, os primeiros foram a coleção de partidas do Smyslov, que acho que todo mundo tinha, porque eram os livros traduzidos em português e que você podia encontrar numa livraria, vendidos em livraria, né? O Estratégia Moderna chegou na minha mão antes do grau, mas é um livro que eu não tinha aberto, não estava entendendo direito aquilo ali, tá? Era mais complicado, e tinha livros, o Xadrez Básico, é um livro que cheguei a ver, né? Desses aí, o livro que mais eu gostava era o do Smyslov, sem dúvida, a coleção de partidas. Depois, mas isso uma diferença de tempo muito curto. Depois que veio essa coleção do Grau, que na verdade foi vamos dizer assim, o livro de formação, né? De formação. Eu diria que esses são os primeiros livros que eu li, mas é isso. Em algum momento caiu nas nossas mãos a coleção do Pachmann, que foi muito importante. Olha, hoje eu não recomendaria nunca fazer isso, né? Mas eu pegava a coleção de aberturas e começava a estudar as aberturas, sabe? Uma coisa que eu sei que eu tenho muitos limites no xadrez, mas uma coisa que eu acho que é um privilégio que eu tenho é com relação à minha memória de xadrez. A minha memória para as outras coisas é horrível, horrível. Mas para o xadrez sempre foi boa. Então eu decorei um monte de aberturas e um monte de variantes, né? Que depois, como professor, foi útil, né? Porque um aluno pode chegar com qualquer abertura, mostrar para mim e falar, é assim, assim, assim que você joga, assim, 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 né? Tem isso, né? Me ajudou muito como professor, né? Então, a coleção do Pachmann de aberturas, lembro que tinha uma coleção paralela que era do Panov, que era claramente mais fraquinha. Muito tempo depois, numa viagem que nós fizemos para São Paulo, nós visitamos o Clube Xadrez São Paulo, e foi a primeira vez que eu vi um informador na vida. Isso deve ter sido, quando? 75, 76, nós compramos um informador 9. E, bom, esses são os livros assim que eu me formei, mas eu sempre fui um consumidor, tá? E nesta época, enquanto eu estava em Maringá, aliás, ainda tem a cronologia, ela é um pouquinho, eu tenho que voltar um pouquinho atrás, né? Outra coisa, eu era o mais jovem de todos os praticantes na época, porque xadrez, mesmo quando eu comecei a frequentar o Clube Xadrez de Maringá com 12, 13, 14 anos, todo mundo era mais velho, né? Não tinha meninos naquela época, né? Meninas, né? Crianças jogando. E
E não demorou muito, eu comecei a fazer parte da equipe de Maringá nos Jogos Abertos. Isso foi uma coisa muito importante, muito legal, né, de defender a cidade, de jogar. Primeiro foi 75, eu acho. Depois teve Jogos Abertos que foi realmente marcante, foi uma coisa muito importante na minha vida. Foi Jogos Abertos em Paranavaí, acho que foi 76 ou 75, desculpe, eu não lembro, tá? Inclusive eu fiz uma pesquisa no Google para ver se essas informações estavam lá, e eu acho que falta uma pesquisa histórica, por exemplo, dos Jogos Abertos do interior de São Paulo, quais foram as equipes campeãs de todos os anos, né? Alguém precisa fazer esse levantamento. Jogos Abertos do Paraná, né? Quais foram as equipes campeãs da década de 70, 60, 80? Essa é uma informação que não tem. Ou é bem difícil de achar, pelo menos, né? Eu acho que ainda é possível. Porque muitas pessoas ainda estão vivas, né? Uhum. Certo? Podem falar. Existem verdadeiras enciclopédias vivas ainda que você pode... Que provavelmente pessoas que ainda têm planilhas e pelo menos a equipe campeã, né? Árbitros que ainda estão vivos. Uhum. Vai chegar um momento que vai ser completamente apagado isso aí. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser feito. Alguém precisa, não sei quem, alguém precisa sentar e falar, vamos contar a história do xadrez brasileiro, né? Aliás, o site do xadrez base... Brasil Base, acho. Brasil Base é maravilhoso, né? Sim. Aquilo é uma preciosidade, aquele site, né? Então, talvez alguém precise passar essa informação para esse site para ser publicado, eu acho, né? Mas... Só para contar um episódio de juventude, né? Uhum. Que teve uns Jogos Abertos lá em Paranavaí, que a final era Maringá e Ponta Grossa. Então, a equipe de Ponta Grossa, que era claramente favorita, tinha o Vitório Chemin, o Justo Chemin e o Jonel Yurk, que eram 3 jogadores muito fortes. Né? O Vitório era destacado melhor, né? Foi vice-campeão brasileiro, já tinha sido campeão paranaense. E a equipe de Maringá era o Victor Adamovski, o meu irmão Charles e eu. E foi feito um sorteio de tabuleiros, onde eu caí com o Vitório Chemin. Sorteava ou era... Era sorteado. Eu caí com o Vitório Chemin... Acabou, né? Ali é ponto para Ponta Grossa, né? O meu irmão Charles caiu com o Justo Chemin, que seria uma partida equilibrada para a época, e o Victor Adamovski contra o Jonel Yurk, e o Victor Adamovski era favorito, né? O que acabou acontecendo foi que o Victor Adamovski ganhou. O Charles, depois de uma partida longa, com suspensas e tudo, porque naquela época suspendia a partida, né? Uhum. Acabou perdendo e eu empatei a minha partida com o Vitória. Foi o primeiro resultado importante na vida. Então nós empatamos o match e o critério de desempate era você tinha que jogar uma partida relâmpago nas partidas que empataram. Vixe! Então, um garotinho lá de 14 anos tinha que decidir os Jogos Abertos com o Vitória numa partida relâmpago, né? E sei que foi uma partida, claro, uma partida tensa, e foi, chega um momento que eu estava ganho, mas depois eu perdi. Uhum. Perdi, e assim que perdi a partida, assim, umas 4 pessoas chegaram ali na mesa, por que você não jogou isso, não sei o que, para ganhar? Aquilo foi eu sei que eu comecei a chorar ali na hora, né? Aí todo mundo, não, isso acontece, não sei o que e tal. Mas foi um momento, assim, uma partida memorável e muito importante, na verdade, né? Talvez, pensando nos contextos, uma das partidas mais importantes que eu joguei na minha vida, né? Então, isso é uma historinha
da juventude, né, de Maringá. Assim, claramente você já estava, vamos dizer assim, dentro do meio enxadrístico, assim, você falou que com 15, 16 anos passeou pelo Clube de Xadrez de São Paulo, então, claramente você já era... A gente tinha visitado o Clube de Xadrez, sim, a gente já estava no Rio. Eu devo isso muito ao seu Vitor Adamovski, né, que ele sempre analisava as partidas depois que eu joguei, ele foi muito importante para mim. Uhum. Ele não chegou a ser meu professor, tá? De chegar e me ensinar, olha, vamos assim. Mas ele recomendou todos os livros, assim, ó, você tem que comprar livros, estudar. Basicamente eu fiz um trabalho solitário. Uhum. Tá? E você perguntou quantas horas por dia eu estudava? Eu estudava muitas horas por dia. Eu devia ser um garoto bem nerd mesmo, né? Meio esquisito, provavelmente, eu não sei, né? Onde eu chegava da escola e ia estudar xadrez. Tá? Pegar um livro e estudar xadrez. Esse era o meu prazer, era a minha vida, né? E estudava de uma forma informativa, né? Isso que era o problema, sem um senso crítico, né? E sabe, consumindo e acreditando tudo que vinha na frente, né? Aliás, só para dizer que, para reforçar um pouquinho da visão que eu tinha de xadrez, quando eu li a coleção do Grau, a estrutura de peões, na época, o Karpov chegou a ser campeão do mundo, né? E o Karpov é tudo que o Grau fala, né? Isola o peão, fica com um bispo bom e você vai ganhar, certo? Então a minha visão de xadrez era essa, uma visão karpoviana, que isso é tudo, né? Mudou muito depois, né? Depois começa, somente o Kasparov vem com uma outra visão e você vai ter que se adaptar, né? Por que o Karpov está perdendo, né? Então, mas uma outra coisa que eu lembro, que eu joguei um único campeonato paranaense. Nesse campeonato paranaense, acho que foi 77, se eu consegui ver, porque o Ernesto Pereira, que foi campeão, eu não lembro que lugar que eu fiquei, lembro que eu empatei muitas partidas. Uma característica que durante toda a minha carreira, que eu empato muito, não sei porquê, não é porque eu tenho medo de perder, não sei. E foi organizado e arbitrado pelo senhor Koichi Matsura, que era originalmente de Maringá, mas estava morando em Londrina naquela época. E foi um momento que eu conheci um garoto mais jovem do que eu, que jogava melhor, que era Horácio Matsura. Falei, pô, esse garoto, como é que é possível isso, né? Então, conheci o Horácio. Mas também, eu me lembro claramente que, durante vários dias lá, apareceu um garotinho, que devia ter uns 5, 6 anos, que não conseguia nem sentar na cadeira direito, ficava de joelhos na cadeira jogando xadrez. Não, ele não jogou o campeonato, mas ficava ali, numa mesa à parte ali, que era o Everaldo. A primeira vez que eu conheci o Everaldo foi nesse campeonato, né? E um garotinho que gostava de jogar e tal, não sei o quê. Isso é só para... E eu sei que os irmãos Matsura, todos eles foram campeões paranaenses depois, né? O Frederico eu não lembro, deve ter aparecido lá também, mas eu não lembro. Mas o Everaldo eu lembro. Um pouco depois disso, eu acabei me mudando para São Paulo. Você acha que você se mudou para São Paulo, você já era, vamos dizer assim, um jogador maduro, você já devia jogar bem, tinha resultados, mas porque sem muita instrução, só algumas dicas, né? Como é que foi? Porque em algum momento, daí para se tornar mestre internacional, o que mudou, assim? Olha, eu diria que a estrada para me tornar mestre internacional foi muito dura, tá? O motivo pelo qual eu me dediquei ao xadrez é porque eu gosto muito de xadrez, muito. É uma coisa assim que vai além da paixão, tá? E muita persistência. Hoje, como eu vendo assim, como professor e técnico, eu tenho clara consciência de que eu não sou um cara talentoso, certo? Até porque eu consigo ver pessoas da minha idade,
até mais jovens, assim, a facilidade de jogar xadrez é muito maior. Então, o fato de eu ter continuado no xadrez e ter conseguido algumas coisas foi por muito esforço, tá? Mas quando eu saí de Maringá e fui para São Paulo, para fazer cursinho, depois fazer faculdade, aí é que eu conheci um lugar chamado Disneylândia, que era o Clube Xadrez de São Paulo, certo? E o Clube Xadrez de São Paulo é um lugar encantador, principalmente para um garoto que vem do interior, um caipira do interior, né? Apaixonado por xadrez, louco para jogar xadrez, louco para estudar. Você entra assim, a primeira coisa que você vê é aquela biblioteca, né? Você conhece o Clube Xadrez de São Paulo. Então, aquela biblioteca foi, nossa, aquilo ali é tudo que você imagina. E torneios, toda vez, torneio, sábado, domingo, estava sempre cheio naquela época, né? Era o final da década de 70. E o que acontecia era o seguinte, e uma coisa que durante muito tempo foi assim, vamos colocar, não sei se era um ranking, mas assim, os níveis, né? Você tinha o Mequinho, que era grande mestre, que era uma ficção científica, você nunca viu ele, eu não sei quem era, cara, você sabia que existia, mas não aparecia em lugar nenhum, certo? Ele estava lá, ele era um dos melhores jogadores do mundo, inclusive Fischer e Mequinho foram grandes motivos pelo qual eu joguei xadrez também. Lá em Maringá, acompanhei a vitória do Mequinho no Interzonal de 73, em Petrópolis, todos os dias, comprando a Folha de São Paulo, lendo os resultados, vendo as partidas, né? O Fischer, Spassky, foi responsável por um boom mundial, né? Talvez o equivalente que hoje seria aquele Gambito da Rainha, né? Eu acho que só equivale a isso, né? Você sobe o número de praticantes, né? Então o Mequinho era uma pessoa inalcançável e tinha os mestres, né? Na verdade, nem todos tinham título, mas a gente sabia que eram os mestres, né? Tinha o Helder, que tinha o título, o Eugênio German de Minas, que era outro mestre, que também não jogava mais, certo? Eu falei, poxa, tem um cara lá em Minas que jogava, mas quem é ele? Ninguém, você não era carne e osso, né? Tinha o Helder, mas no mesmo nível que o Helder tinha o Segal, o Hermann e o Rocha, tá? E o Trois no Rio Grande do Sul, tá? E então eram esses, vamos assim, esse era o primeiro escalão do Brasil. Depois vinha o segundo escalão, o resto, tá? Então aí vinha o segundo, o terceiro, era o povo, né? Então o teu sonho era sempre você chegar a virar um primeiro escalão. Então, e era uma barreira muito difícil, tinha todos os torneios abertos, você via de vez em quando o Cícero, o Felgucci tendo resultados assim, que o Silvio Cunha Pereira, né, que às vezes chegavam junto, né, mas assim, a maioria não conseguia chegar nesse mesmo nível, né. E olha, até chegar a Norma e alguns títulos, muito esforço pessoal, né? Nesse caso, num ambiente extremamente favorável, que era o Clube Xadrez de São Paulo, né? Para você melhorar. Tinha uma turma da mesma geração muito grande, né? Nós tínhamos uma turma de 10, mesma idade, assim, na época 16, 17, 18 anos, né, que estavam jogando e que estavam estudando, né. Logo em seguida, todo mundo começou a fazer faculdade e tal, e poucos continuaram no xadrez propriamente dito, né. Mas o que talvez você gostaria de saber especificamente aí? Por exemplo, uma coisa que que acontecia é que depois, durante muito tempo, eu acabei tendo até uma mágoa, né? Mas hoje eu entendo perfeitamente, né, que essa geração de mestres, né, nunca passou nada para outra geração.
Eles não ensinavam nada, certo? E não eles eram mestres, mas não eram técnicos, né? Eu nunca aprendi nada deles, nada. O Trois foi o único que me deu um livro, né, mas não tinha contato nenhum. Aliás, ele talvez nem soubesse, talvez tenha esquecido isso. Isso foi em 73, né? Infelizmente eu não tive a chance de falar para ele sobre isso. Bom, agora, ou seja, eu entendo, você quer, assim, eles eram mestres, mas não tinha o intercâmbio de informação. Não tinha, exatamente. Mas que você vai perceber que uma geração que vem depois, que se formou, vamos assim, eu entendo, eu vou dizer assim, hoje eu entendo perfeitamente. Por quê? Porque, para começar, ninguém passou para eles nada também, né? E as oportunidades de tudo que eles conquistaram foi muito duro, cara. A realidade da vida dessa geração era muito pior do que a nossa, e a que veio depois é muito melhor. Você tem que... Então, os torneios eram poucos, os prêmios eram poucos, as aulas eram poucas. Por que eles vão passar alguma informação para outro, né? Não é verdade? Então eu entendo perfeitamente. Não tem... Na época eu ficava, né? Mas hoje sabe, talvez eu faria a mesma coisa se estivesse na mesma época, no mesmo lugar. Né? Isso é interessante, com certeza. Mas assim, aí você foi na labuta, no esforço, né? Conseguiu os resultados, né? Até se tornar mestre internacional. Agora, antes da gente passar, porque acho que é interessante a transição de... imagino que nesse momento você ainda não dava aula, foi algo que aconteceu mais para frente, né? Eu comecei a dar aula em 1984. Depois já de alguns anos em São Paulo, né? Depois de alguns anos em São Paulo. Então, né? Só para encerrar um pouquinho essa parte do... É claro que vai sempre ter referências de você como jogador, né? Mas porque é interessante depois como você lidou como professor e outros jogos. Então, se você puder falar, acho que aqui é um bom momento para você falar qual foi o lance, o lance da sua vida e o porquê você acha. Então, o lance da minha vida aconteceu justamente nessa época em que eu fui para São Paulo. Eu fui para estudar, fazer faculdade, essas coisas, né? Não foi para jogar xadrez, né? Embora, acho que dentro de mim sempre alguma coisa dizia, olha, vai fazer xadrez que é o que você gosta, né? E nessa época foi feita uma equipe de jovens, o Clube Xadrez São Paulo participou do Interclubes, né? Interclubes da Grande São Paulo, que é um evento maravilhoso, que até hoje é maravilhoso, sempre foi um evento bom, né? De equipes. Me lembro que o meu irmão era o primeiro tabuleiro, eu era o segundo, eu não lembro quem era o terceiro e quarto, mas era da nossa turma, né? E esse Interclubes foi muito importante para mim. Foi um Interclubes que eu acho que eu fiz 9,5 em 10, no segundo tabuleiro, foi uma coisa assim, monstruosa, né? E tem uma partida que eu joguei que tem um momento que é o lance da minha vida. Eu estou jogando de brancas contra uma Ninja Índia, acabo ficando com os peões colgantes, e as pretas permitem que eu jogue um D5, e é uma sequência de... Esse D5 é o lance da minha vida, porque eu consegui, depois do D5 eu sacrifico um peão, e é uma sequência que dá mate em 9 lances, assim, mas é bem sutil no começo, depois e um finalzinho bonitinho. O arremate é bonitinho. E essa partida acabou, depois o Helder Câmara viu a partida, quem eu mostrei, todo mundo ficou, que legal e tal. O Helder mandou essa partida para o Ronald Câmara, o irmão dele, lá no Será, que tinha uma coluna de xadrez, e essa partida foi publicada, a primeira partida publicada minha, e algum tempo depois uma revista do Rio de Janeiro, que eu não lembro qual era a revista, também publicou. Eu não tenho essa revista comigo, eu devia ter comprado, claro. Eu não tenho nem nesse recorte de jornal da coluna do Ronald Câmara, né? E essa partida ela é importante porque
ela mostrou para mim que eu podia acreditar no xadrez, né? Podia fazer alguma coisa, né? Essa partida, esse lance, né? A capacidade de você sentar e descobrir tudo aquilo, né? Uhum. E eu acho que esse torneio e essa partida foi o que disse para mim que eu tinha que seguir uma carreira de xadrez, né? Tanto é que anos mais tarde eu abandonei a faculdade e me dediquei exclusivamente ao xadrez, né? Antes mesmo de eu começar a dar aula, em 84, no Clube Paulistano, né? Que eu acho que é uma coisa que eu acho que vale a pena falar sobre o clube e tudo o que aconteceu lá. Em 83, eu fui jogar uma semifinal de brasileiro e me classifiquei para a final do brasileiro de 83. Então, a primeira final que eu joguei. E antes dessa final, um outro que classificou era o Silvio Pereira, né? Silvio Cunha. Ele provavelmente não se lembra nada disso, até porque... eu vou até falar um pouquinho sobre o Silvio aqui, sobre a memória dele, né? Uma coisa... o Silvio e eu somos as pessoas completamente diferentes. Assim, do ponto de vista do xadrez, tá? Pelo menos naquele momento, quando nós chegamos e falamos, vamos estudar junto? Vamos estudar para o Campeonato Brasileiro de vamos estudar, né? Então eu fui para a casa dele, acho que fui lá umas 2 ou 3 vezes para estudar, e o Silvio é assim, enquanto eu acho que eu tenho uma memória muito boa de xadrez, uma memória boa mesmo, eu lembro de coisas que estudava, partidas que eu joguei em 70 e pouco, eu lembro disso. Uhum. O Silvio não lembra de nada. É a pior memória em xadrez que eu já vi. Pior, tá? Talvez ele assista essa entrevista, ele vai ver. Eu estou falando aqui, eu assino embaixo do que eu estou falando, tá? Mas a minha relação com o xadrez e toda a teoria sempre também foi uma relação assim, tipo assim, tá no livro, tá certo, tá dito, né? O Karpov escreveu no livro dele, o Alekhine escreveu, o Fischer, é aquilo, eu tenho que acreditar, é uma bíblia, né? Uhum. E o Silvio é completamente diferente, sabe? Ele sempre teve ele tem uma visão crítica de tudo, né? E um dos momentos que foi interessante foi que quando eu cheguei lá, ele falou, vamos ver umas partidas do Alekhine? Eu falei, vamos ver. Vamos ver essa daqui, ele falou. Eu não me lembro que partida que era. Falou, vamos. Aí ele falou, eu vi essa partida já umas 6, 7 vezes já. Aí eu falei, por que nós vamos ver essa partida se você já estudou? Ele falou, eu não lembro dela. Eu não lembro. Aí, tudo bem, vamos lá, o cara não lembrar a partida. Aí nós estamos começando a estudar e cada lance do Alekhine ele falou, nossa, que coisa maravilhosa. E ele não lembrava mesmo, como se tivesse vindo pela primeira vez, né? Só que ele analisava de uma forma que muito crítica. Se o autor falava uma coisa, ele falou, não, eu não sei se é bem assim não. O branco tá melhor, eu falo, mas o preto tem contra-jogo aqui. Aquele encontro com ele realmente foi um momento para mim foi muito importante. Você tem que ver o que está escrito, né, de forma crítica. A primeira vez que me veio, né, você falou, realmente, o Silvio tem razão. E isso você estava na faixa dos 20 já, né? Eu na faixa dos 20, eu devia ter uns 22 anos já. Uhum. Então, eu passei meus primeiros 22 anos acreditando na Bíblia. De repente eu falo, a Bíblia não é bem assim, cara, né? E isso eu sei que mudou muito a tudo, e inclusive o Silvio me ensinou como joga holandesa. Eu joguei holandesa naquele campeonato brasileiro, pela primeira vez na vida, uma holandesa a Leningrado, até que me dei bem, assim, eu sobrevivi naquela final. E muito graças a esses estudos, esses encontros que eu tive com ele. No ano seguinte, em 84, quer dizer, eu já era finalista de Campeonato Brasileiro, o Clube Paulistano me convidou a dar aula. E isso foi, e aí foi a primeira vez que eu tive um salário mensal que eu podia depender disso.
e ficar mais independente, né? Inclusive, logo depois eu larguei a faculdade, né? Uhum. Na época tinha um outro professor, que era o Ângelo Gutierrez, então éramos nós dois que começamos a fazer um trabalho de ensinar e de acompanhar alunos em campeonatos. Pela primeira vez no Brasil começou a ter campeonato brasileiro de menores, né? Na minha época era só sub-20, né? Um pouco depois começou a ter o sub-16, que eu acho que eu já não era mais sub-16, acho que o Milos ganhou o sub-16, depois jogar não tinha mundial, né? Não tinha brasileiro porque não tinha mundial, né? Aliás, eu preciso citar aqui aquela relação vamos dizer, ranking, né? Era o Mequinho. Eu tinha esquecido de citar um outro nome muito importante, Sunier, tá? Logo um pouquinho depois, os mestres de São Paulo, eu esqueci de citar o Sunier, e os mestres, né? E o Trois. E o Milos foi o único que veio de baixo, né? Ele era mais novo do que eu, ele conseguiu furar a barreira. Uma certa época ele era do mesmo nível que os mestres, e depois ele encostou no Sunier e chegou ao nível do Sunier. Mas esse ranking permaneceu durante muito tempo, assim, não tinha mudado. Mas voltando para o paulistano, que é um momento muito importante na minha vida, não só como jogador, como técnico principalmente, né? Foi 84, logo em seguida, a equipe nós tínhamos já bastante trabalho para fazer, e a equipe de 2 virou a equipe de 3, o Peliquian se juntou a nós, né? E a verdade é o seguinte, é a primeira vez que, aliás, no interior tinha o Paraíba, em Bauru? Do Bauru, esqueci o nome dele, Diniz. Eu sempre conheci como Paraíba também. Era o Paraíba, né? Que era um técnico maravilhoso. Você imagina, olha, toda aquela garotada de Bauru, ele formou, é uma coisa maravilhosa aquele trabalho que ele fez, né? Mas todos nós estávamos aprendendo a ser técnico, tá? Então, inclusive essa geração que veio depois, que se tornaram mestres internacionais, o Peliquian, o Mauro, o Disconzi, eu, talvez eu tenha esquecido algum outro nome, diferente da geração anterior, foi uma geração muito generosa, tá? Assim, em termos de passar informação para os outros, tá? E não é à toa que a partir daí surgiram uma outra geração que virou mestres e grandes mestres, né? A Olímpia é um outro dessa mesma geração que eu. A Olímpia é mais velho do que eu, mas nós somos assim da mesma geração. Tem o Loureiro, né, que é a mesma geração. Eu talvez tenha esquecendo alguém aqui, mas então é o primeiro momento em que é feito realmente um trabalho de xadrez de treinamento de elite, tá? E no paulistano eles deram todas as condições financeiras para você ir em campeonatos, levar e tudo. Então deu para realizar um bom trabalho ali. E foi um privilégio muito grande para mim trabalhar junto com o Peliquian, né? Você vê que o cara é bom, viu? O cara é bom. Eu posso afirmar hoje que o Peliquian deve ser um dos melhores técnicos do mundo. Ele deve ser top 5, tá? Para garotos, né? Isso os top 5 para, assim, sendo bem elástico, talvez até top 3. Né? Só um parênteses, se você entrar exatamente no Brasil Base e ver os campeões pan-americanos lá, tipo, nos anos 90 do Brasil, o que tem de gente que passou ali pelo paulistano não é pouca coisa. Pois é, exatamente. Então foi um privilégio muito grande. Nessa época também
tive a chance de acompanhar e dar aula para muitos alunos também. Logo em seguida comecei a dar aula no Círculo Militar também, que acabei depois de algum tempo saindo do Paulistano e ficando exclusivo no Círculo. Então, o que eu poderia falar do Paulistano? Talvez aproveitar e fazer alguns agradecimentos, né? Que quem me chamou para dar aula lá, o Dr. Robert Bloch, que era o diretor de xadrez. O outro diretor na época também que me chamou foi o Ricardo Rudy Ramos, depois se tornou um grande amigo meu. Então eu tenho aproveitar esse momento e fazer esses agradecimentos. Né? Que em 84, né, você não tinha nada e depois, tipo assim, vou apostar nesse cara. Eles apostaram em mim, porque ninguém tinha currículo, né, de professor. Você não tem como apresentar um currículo, não tinha ninguém que fazia, você tinha que inventar tudo, né? Então, que mais você poderia falar? Assim, se seguiu por muitos anos, assim, você dando aula aqui em São Paulo. Assim, para você, quando ficou, não sei se a palavra é essa, mas ficou mais claro que eu lembro de você jogando, quando eu comecei, eu lembro que você ainda jogava torneios, mas era cada vez mais raro, era mais comum pensar, eu garotinho pensava você mais como um professor e treinador do que como um jogador, mesmo você sendo, enfim, muito mais forte do que eu na época, mas teve uma decisão assim, vou diminuir ou parar muito com os torneios, vou jogar só de vez em quando, e vou focar nas minhas aulas, ou como é que aconteceu isso? Tá, eu acho que a minha carreira de xadrez realmente tem essas duas partes, é jogar e dar aula. Eu não saberia dizer qual que foi a mais, assim, importante, né? É claro que, não sei qual que é a mais importante. Como jogador, eu posso dizer que eu joguei várias finais de Brasileiro, coisa assim, que me deixaram... aliás, vamos deixar de jogador um pouquinho depois, que eu quero... Ok, fica à vontade. Depois outro, né? Agora, como técnico, desde 84 até hoje, eu sou professor de xadrez, né? Certo? Mas, quando que eu parei? Eu acho que final da década de 90, que eu comecei a parar de jogar mesmo e dedicar. Aí chega um momento que você começa a ter que colocar dinheiro dentro de casa, né? Uhum. Aliás, uma sorte que eu sempre tive foi ter casado com uma enxadrista também, que você conhece, a Juliana Camada, que é professora de xadrez também. Uma das minhas primeiras derrotas foi contra ela. E ela técnica, eu acho que você jogou em alguma equipe que ela foi técnica, São Caetano, São Caetano, exatamente. No começo dos anos 2000, provavelmente. É capaz de você conhecer ela mais do que você me conhece, né? Então, chegou um momento em que eu tive que começar a dar aulas, assim, no final da década de 90, os jogos abertos já não estavam dando contratos bons, né? E os clubes também começaram a ficar menos ativos e abriu muita porta para a escola, né? Então aí eu comecei a dar aula, eu deixei mais de ser técnico para virar professor de xadrez nos anos 2000 em diante. Uhum. Né? Eu dei aula no Liceu Pasteur, no Colégio Mirassol e na UEM. São as três escolas que eu dei aula durante muitos anos, né? Então, que mais da aula, assim, se quiser, eu gostaria até de citar alguns alunos que se destacaram na época fique à vontade. em que eu dei aula, que foram campeões brasileiros, né? Isso muito do trabalho do Paulistano e também do trabalho do Círculo Militar, né? Porque o mais conhecido de todos é o Krikor,
que tinha aula no Círculo Militar, um garotinho na época. Tem duas alunas que, para mim, além do fato delas ganharem campeonato brasileiro, aliás, junto com o Krikor, né, se tornaram profissionais de xadrez como professoras, né? Cristiana Carneiro e a Natália Bacarin, que além de ter ganho o campeonatos brasileiros, depois se tornaram professoras de xadrez. Uma coisa que eu sinto assim, poxa vida, talvez eu tenha tido alguma influência nisso, em algum momento da vida, né? Eu espero que não esteja esquecendo, eu tenho uma colinha aqui, espero que não esteja esquecendo nenhum nome aqui. Fausto Capuano, que ganhou o Campeonato Brasileiro Sub-14 e Sub-20, Miriam Veras, acho que ganhou Sub-12, Adriana Miyauchi, que acho que ganhou Sub-10, Márcia Yoshida, foi uma das primeiras vezes que o primeiro Campeonato Brasileiro que uma aluna ganhou foi a Miriam Veras. A Márcia Yoshida foi também uma das primeiras. Um trabalho que a gente fez em Santa Bárbara do Oeste, que eu acho que vale a pena até falar algumas coisinhas lá, eu conheci a Camille Ambrosio. Eu não sei se você chegou a conhecer a Camille. Acho que o meu primeiro torneio que eu joguei aqui aqui não, né? Lá em São Carlos mesmo, devia ter, sei lá, 13, ela tinha 12 ou 11. Ela jogou lá com os pais. A gente jogou, inclusive, um Mundial. Em 99, acho que eu fui no Mundial, ela foi também. Então, ela foi campeã brasileira, Adriana Tabosa, e mais recentemente, as duas irmãs, Karen Rochino e Meilin Rochino, né, que foram campeãs brasileiras em 2012 e 2013. Depois de lá para cá, eu deixei de ser atuar na área de técnico e virei mais área de professor. Então, muitos garotos que vieram depois, alguns eu nem conheço. Aliás, dessa geração, muitos garotos que se transformaram até grandes mestres hoje eu não conheço, né? Nunca vi. Aliás, se eu cruzar com o Evandro Barbosa, eu não sei quem é. Eu não sei, desculpe-me, né? O Molina, que é campeão brasileiro, sabe, não sei quem é. Aliás, eu acho que, como ele é meu amigo de Face, eu sou capaz de reconhecer. Não, mas acho que é normal isso, né? De não acompanhar tanto. Como eu deixei de ser técnico, assim, em 2013 para cá, isso faz o quê? Uns 8 anos para cá. Deixei de acompanhar alunos no Brasil, campeonatos estaduais e brasileiros, né? Então, depois, assim, eu entendo que pode ser que falte alguma coisa, mas você fica à vontade para completar depois no final. Mas só perguntar agora, já que você está falando como professor, você recentemente morou alguns anos nos Estados Unidos dando aula, né? E queria que você falasse um pouquinho da sua impressão, né? O que muda de ter um aluno tirando a língua, obviamente, o que muda dar aula para um americaninho e para um brasileiro? A realidade dos Estados Unidos é um pouco diferente. Aliás, eu acho que é bem diferente. Talvez valha a pena até colocar. Primeiro como é que eu fui começar a dar aula lá? É um negócio... a Tatiana Duarte, que inclusive você fez uma entrevista com ela. Ela estava tendo licença maternidade, né? Aí ela entrou em contato comigo, ela falou, olha, eu vou ficar um mês sem dar aula, você não quer me substituir? De repente, você vem aqui e você gosta, talvez gostem do seu trabalho e você fique, né? Então, foi através dela que eu acabei indo dar aula nos Estados Unidos. Na época também eu estava em dúvida se eu ia ou não, inclusive um amigo meu, que é o Davi de Israel, deu toda a força, falou, olha, acho que você tem que ir, colocou na mesa várias cartas assim, falou, olha, tá tudo para você, e eu acabei indo. E qual é a realidade do xadrez americano escolar, né? Lá, Felipe, é um lugar impressionante, em todos os sentidos. Onde eu fui foi em Nova York, tá?
Nova York, que é o centro do xadrez americano. Segundo lugar deve ser Califórnia, mas muito atrás. Tá? Em Nova York, além de ter alguns programas em escolas públicas, né, todas as escolas particulares têm xadrez. Tá? E quem que dá aula lá? Tudo grande mestre. Tá? Ou é mestre internacional ou grande mestre. Tá? E são, não estou falando de centenas, milhares de crianças jogam os torneios lá. Tem torneio nós estamos falando pré-pandemia, tá? Agora eu não sei como é que é. Torneios escolares todo final de semana. Todo final de semana. Se você é um garoto e quer jogar todo final de semana, você pode. Torneio que vale rating. Tá? E para você ganhar um campeonato estadual ou nacional, você tem que estar treinando xadrez. Assim, xadrez tem que ser a sua vida. E tem alguns garotos que fazem isso, né? Então, o nível é outro. Então, o nível é outro. E não é à toa que o xadrez americano talvez, será que tem? Nós estamos falando tem China, né? A China é uma coisa uma realidade que eu não conheço, né? Mas fora a China, é Estados Unidos hoje, né? Você pensar em termos de garotos, não é mais Rússia, não é mais os países do leste europeu, que sempre dominou. Eu diria que hoje os Estados Unidos é que vai dominar todas as categorias infantis, né? Eu consigo imaginar concorrer com aquilo ali. Os poucos torneios que eu joguei lá, você vê aqueles garotinhos ali andando baixinho, né? Normalmente você quer ser simpático, né? Não sei o que. Eu tinha vontade de passar a rasteira para não ter risco de enfrentar depois, porque é perigoso ali. Exato. E todos eles têm aula com mestre ou grande mestre. Todos eles. Tá? Vão terminar a partida. Se o técnico não está lá, ele entra na internet e analisa a partida online. Tá? Então é difícil de você concorrer com isso. Eu acho que no Brasil precisa se ter consciência de como é que é feito isso para tentar fazer alguma coisa semelhante. Não sei. Eu não tenho acompanhado mais aqui, não sei como é que tá, viu, Felipe? Talvez eu tenha que encontrar o Pelican e ter uma conversa com ele, perguntar como é que tá as coisas. Faz tempo que eu não vejo ele, né? Faz alguns anos já. Não, bom, isso é interessante, né? Porque não dá para esperar os mesmos resultados fazendo coisas diferentes, né? Exatamente. Mesmo assim, o número de mestres e grandes mestres do Brasil subiu muito, né? Aliás, uma das coisas um dos privilégios de estar no Paulistano é ter visto o Giovanni, né? Quando ele era garotinho, desde pequeno, 8, 9, 10 anos, né? O crescimento desse garoto, porque o Giovanni, para mim, se ele não é um gênio, ele é quase um gênio. Tá? Ele estava muito além da capacidade dele absorver as coisas, era muito mais do que ele consumia. Por exemplo, é como se você quiser engordar um boi, você dá 10 quilos de ração, ele engorda 5. O Giovanni assim, você dava 5 e ele engordava 10. É impressionante isso. Às vezes surgia uma coisa, como é que ele vem com umas coisas que nunca ensinaram, sabe? Não sei como é que era isso. Só traços de genialidade, né? Eu consigo imaginar, né? Então foi um privilégio grande de ver, né? Eu realmente babo quando eu vejo um talento assim. A última vez que eu tive chance de ver um talento assim foi quando eu joguei uma partida, depois de muito tempo, eu fui jogar em Maringá, um torneio em homenagem ao meu técnico Victor Adamalski, que eu joguei uma partida com o Sup. Ele era garoto. Eu joguei com ele, nós empatamos, né? Mas eu ficava impressionado com ele. Eu falei, nossa, como é que um garoto desse joga tão bem? Aí depois eu comecei a ver as partidas dele e falei, nossa, esse menino é muito, cara. Eu falei, esse menino vai chegar grande mestre, né? Era uma das previsões que eu fiz, né? Ele chegou, né?
Eu realmente babo quando eu vejo um talento assim, né? Agora, o Giovanni teve também uma sorte de ter um rival à altura, que é o Rafael Leitão, né? Uhum. Os dois juntos, um puxou o outro para cima, né? Porque um tinha que jogar mais do que o outro. Eles tinham o quê? Acho que um ano de diferença. Uhum. Se é que tinha um ano de diferença, acho que tinha, né? Teve um ano pelo menos que eles sempre jogavam na mesma categoria, né? E os dois empurravam um para cima. O Rafael, eu não consigo, eu não sei qual é o nível de genialidade dele, mas tem que ter para acompanhar o Giovanni, não é moleza, né? Uhum. Ele tem que ter algum nível de genialidade que eu não sei, porque eu não tive convivência com ele. O Peliquet é capaz de te falar, porque assim, as capacidades que o Rafael tinha, né? Mas uma coisa que você vê hoje é que o Rafael, porque ele estava distante de São Paulo, ele tinha muito que estudar sozinho. Uhum. Né? E aí o conhecimento teórico do Rafael é muito grande. Né? Então, ele tem uma base, assim, ele com certeza leu todos os clássicos, leu o rodapé de todos os livros, o Rafael, tá? Diferente do Giovanni. O Giovanni, ele consumia muito, eu não lembro de ter visto ele estudando, hein? Tá? Mas ele prestava uma atenção em tudo, tá? Então, a cultura enxadrística do Rafael é maior, eu acho. Tá? Eu não sei se, assim... cultura, né? Dos clássicos. Sim. Certo? Eu acho que nisso, acho que vale a pena eu falar uma coisa um contato que uma vez eu tive com o Milos também, porque se eu falar em termos de cultura, hoje a pessoa que mais entende de xadrez no Brasil é claramente o Milos, na minha opinião. Tá? Assim, todo mundo que encosta nele vai melhorar. Tá? Porque ele entende. Ele não só... mas eu acho que não chega... Ele é muito talentoso, muito inteligente, muito esperto, ele maximizou várias coisas. Não sei se chega a ser um gênio, o Milos. Tá? Mas sem dúvida, é acima da média. Ele, apesar... Quer dizer, ele passou aquela barreira, talvez ele seja, não sei, um gênio, né? E eu acho que ele me deu foi a única pessoa que me deu uma dica, única, tá? Depois que ele passou aquela barreira, ele era da minha geração, até mais novo, né? Ele me deu uma dica que melhorou, mas muito, assim. Isso acho que vale a pena eu passar isso por favor, adiante aí. Isso nós estamos falando em 1984. 84, eu já estava no Paulistano, ou quase entrando no Paulistano. Eu já estava no Paulistano, né? Teve um momento lá que eu cheguei para o Milos e falei: Milos, qual é o segredo, né? O que eu devo fazer para melhorar? Né? Ele falou: é o seguinte, eu não sei se é uma coisa que ele descobriu, eu capaz de responder, é só perguntar para ele, ou se ele pegou essa informação porque ele viajava para o exterior, ele ganhava os brasileiros e ia, não sei se alguém chegou a falar isso para ele. Ele falou: olha, o treinamento tem que ser mais puxado do que o jogo. Tá? Essa é a lógica. Fazendo um equivalente que ele não citou isso aí, mas é um equivalente que eu costumo falar para os meus alunos, né? Um jogador de futebol, ele joga, ele corre durante 2 horas, não é verdade? E ele precisa estar em forma no começo do jogo, ele precisa estar aos 45 do segundo tempo correndo. Se ele está com a língua de fora é porque ele está errado. Tá? Então, o que ele tem que fazer? Todo dia ele tem que correr 3. Tem que fazer, todo dia de manhã, correr 3 horas seguidas. Por quê? Porque no jogo ele não pode cansar. Certo? Então, seguindo essa lógica, né, ele falou: olha, veja uma partida lá, imagina uma partida Petrosian e Spassky, ele não citou esses nomes, mas é como se fosse. Quantas horas você acha que os caras gastaram para jogar aquela partida? 5 horas?
Se você quiser analisar essa partida, você tem que sentar 5 horas na frente dessa partida e analisar. Não tem jeito. E tentar descobrir por que o cara jogou esse lance, por que perdeu, como é que ele podia ter feito para melhorar a defesa, qual teria sido, sabe, tentar se colocar no lugar de um jogador e como é que é o arremate e tudo. Ele fala, faça isso. Analise uma partida durante 4, 5 horas. E foi o que eu fiz. Eu comprei um caderninho. Ele falou, pode pegar a partida que você já viu ou não viu, não importa. Pega uma partida de grande mestre. Tá? Eu peguei um caderninho, eu perdi esse caderno, eu não sei onde é que tá, um monte de mudança, depois de muito tempo você perde muita coisa. E foi o que eu fiz durante algum tempo. E no ano seguinte, ganhei meu Campeonato Paulista. Foi um resultado assim, imediato. Tá? Meses depois. Então essa é uma dica que eu acho que muito importante. Aliás, eu assisti a tua entrevista com o Milos, Felipe, eu fiquei frustrado. Foi uma entrevista muito curta, tá? Eu acho que vale a pena você fazer uma outra com ele, tá? Porque ele tem muita coisa para passar, muita, sabe? Eu senti que aquela foi uma entrevista um pouco burocrática, assim. Ele falou da carreira e tal. É uma sugestão, claro, uma sugestão para o canal, dele contar mais detalhes. Isso só, sabe, uma única dica que o cara me deu. Te deu um salto. Eu já dei um salto. Uma única, tá? Assim, vindo de cima para baixo. Certo? Então isso foi eu nem lembro onde nós estávamos, o que nós estávamos falando. Talentos e gênios. Talentos, né? Talentos, Então, quanto que eu babo, quando eu vejo um talento, eu falo, nossa, eu sou apaixonado de ver essas coisas, né? Isso é realmente uma coisa que é isso. Na verdade, eu gosto de tudo sobre o que tem sobre xadrez, viu, Felipe? Eu não conheço alguém que goste mais de xadrez do que eu, viu? Deve ter, né? Não, mas acho de qualquer forma, acho que isso é muito bacana. E de novo, eu falei que eu sabia que ia ter muita coisa para perguntar. A sua crítica com o Milos eu acho que é mais do que justa, né? Tem muita coisa para contar, com certeza. Eu queria agradecer realmente assim, o seu tempo, a sua presença para explicar como é que você pensa. Eu fico devendo a pergunta do Shogi, mas tendo tanto de xadrez, talvez fique para um outro momento. Beleza. Mas o que seria interessante também, porque tem várias relações, sem dúvida. Mas se você quiser deixar algum recado final, mais alguma mensagem, ou qualquer coisa que você esqueceu de falar no meio do caminho que você quer falar, fica à vontade. Olha, é difícil, que coisa, né? O tempo passa rápido, né? Pois é. O que eu podia dizer no final, agradecimentos. Uma coisa que eu sempre gostei foi, como eu falei, jogar campeonatos por equipe, né? Talvez isso é uma coisa que talvez fique para um outro momento, talvez, falar sobre os eventos por equipe, né? Olha, eu acho que é isso, Felipe. Eu acho que é uma ótima deixa para eu te perturbar futuramente para novas... O maior prazer. Prazer. Desculpe se eu me alonguei aí, eu fui muito chato em alguns aspectos. Não, é muita coisa para falar, a verdade é essa. Eu adoraria falar sobre o Shogi. Pois eu gostaria muito de saber, mas eu acho que... Talvez a gente pudesse falar uma coisa que eu adoraria, que o Shogi, o que é o Shogi? É o xadrez japonês, né? Só para fazer uma introdução assim, que é uma australiana individual, né? Você é uma modalidade que você captura as peças e você pode usar. E que é uma modalidade que eu tenho me dedicado ultimamente. Se você quiser, eu posso fazer uma introdução ao Shogi e tudo. É um jogo maravilhoso, viu? Não, pois mas é que eu não queria correr tanto, porque eu acho que às vezes, do mesmo jeito que a entrevista comigo, às vezes no correr muito acaba não tendo, não dada a devida
a devida atenção. Não, eu vou perturbarei você futuramente. Pode. Tá bom, pode beleza. Para mim é um maior prazer. Eu agradeço muito a você ter me convidado, viu? Tá? E prometo que eu vou assistir outras entrevistas que eu acabei que eu não assisti ainda. Eu ainda vou fazer a coleção de assistir. Várias pessoas que conviveram comigo, histórias interessantes. Então, muito legal, viu? Muito legal o que você está fazendo aí. Valeu. Muito obrigado. Bom, pessoal, tenho certeza que vocês gostaram. Se vocês, inclusive, se quiser mandar pergunta já de antecedência para o James, manda para uma parte 2 ou 3. Eu acho que, normalmente, como não tem outras partes, esse é um jeito, talvez, de quem assistir a entrevista pode ficar curioso com algo e pode aproveitar e perguntar. E é isso, James. Valeu, brigadão e até mais. Tchau, tchau. Um grande abraço.